Muito bom dia, o meu nome é Ana Laranjo, sou médica gastroenterologista e estou aqui com o Dr. Eduardo Pereira, que também é médico gastroenterologista e é um médico que se dedica a uma área muito específica, que é a neurogastroenterologia, e por isso mesmo estamos aqui hoje para esclarecer o que é a neurogastroenterologia e, portanto, passo a pergunta ao Dr. Eduardo. Quer-nos explicar o que é que consiste a neurogastroenterologia? Muito obrigado, Ana. Sabes, como disseste, é uma área que eu acarinho há muitos anos e sobre a qual eu faço muita reflexão e portanto, é com muito agrado que posso partilhar aqui aquilo que eu sinto sobre esta especificidade desta vertente da gastroenterologia. A neurogastroenterologia é uma subespecialidade recente da gastroenterologia. Dedica-se ao estudo da interação do intestino-cérebro e considera a saúde intestinal o segredo, talvez o mais bem guardado, do bem-estar físico e mental. Mais recentemente, a ciência do microbioma veio dar um maior destaque ao eixo intestino-cérebro, porque mostrou que o microbioma é de facto o principal responsável pelo seu funcionamento, mas também o tornou mais vulnerável, dado que o fez mais suscetível a variações externas e internas ao corpo humano. Embora os sintomas dos pacientes do âmbito da neurogastroenterologia não tenham qualquer cariz de malignidade, estes pacientes vivem, muitas vezes, aterrorizados com essa hipótese. Não se sentem seguros e acabam mesmo por ter uma qualidade de vida muito má. E é por esse motivo que merecem ser esclarecidos e tratados com esta ciência, que está em constante evolução e que veio, de certa forma, revolucionar a medicina. Estes doentes com queixas digestivas associam-se muitas vezes com vários tipos de sintomas de outras áreas, como por exemplo psíquicas e neurológicas, e o que chama a atenção para uma natureza diferente, ou seja, uma natureza verdadeiramente baseada na amplitude e na disrupção. Desde há 30 anos que os gastroenterologistas têm agrupado os sintomas digestivos de causa inexplicável e complexa em entidades com o nome de perturbações digestivas funcionais. No entanto, em 2016, estes síndromes passaram a denominar-se distúrbios da interação intestino-cérebro. Muito bem, Dr. Eduardo, mas diga-me, a neurogastroenterologia surgiu quando como modalidade médica? Bem, até há 40 anos, muitos pacientes que apresentavam sintomas digestivos eram interpretados como tendo apenas alterações motoras gastrointestinais e por isso eram muitas vezes desvalorizados. Também porque havia normalmente queixas psicológicas associadas. Com o decorrer do tempo, os médicos e os investigadores confirmaram o papel regulador do cérebro sobre o intestino e a existência de uma comunicação real entre estes dois órgãos. Alguns anos mais tarde veio mesmo a constatar-se que esta interação também se dava no sentido contrário, ou seja, do intestino para o cérebro. Tendo em conta a existência deste eixo bidirecional, fez mesmo nascer dentro da gastroenterologia um subtipo de abordagem na área da neurologia. E o livro O Segundo Cérebro, publicado em 1998, veio reforçar ainda mais esta importância que tinha a existência de um cérebro dentro da parede digestiva. E foi assim que, em final dos anos 90 do século passado, que a neurogastroenterologia conquistou uma identidade própria, uma autonomia, para que fosse, na prática, uma entidade médica reconhecida, embora continue insuficientemente divulgada e compreendida. Muito bem, e falou destas patologias de disrupção do eixo cérebro-intestino. Qual é a diferença da abordagem destas doenças entre a gastroenterologia geral e a neurogastroenterologia? Bem, há duas diferenças fundamentais. Na neurogastroenterologia, o modelo que é usado é um modelo biopsicossocial. Ou seja, a prática médica assenta numa unidade de corpo-mente, integrando os eventos da história de vida pessoal desde a infância. Ao contrário, a gastroenterologia geral, o modelo usado é tendencialmente biomédico, ou seja, a prática clínica é baseada nas evidências das queixas mais recentes e nos aspectos orgânicos da doença. A segunda grande diferença diz respeito aos procedimentos que são usados. O neurologista procura a comunicação médico-doente ser a base de confiança e o fio condutor
para o diagnóstico e para a indispensável adesão terapêutica. Para isso, usa exames complementares reduzidos e valoriza o recurso dos recursos do próprio doente, do próprio paciente, reforçando as recomendações sobre estilos de vida e comportamentos. Por exemplo, sobre nutrição e gestão do stress. De outra forma, o gastroenterologista geral depende dos mais variados exames complementares para procurar alterações orgânicas e tendencialmente valoriza a terapêutica de intervenção médica e medicamentosa. Dr. Eduardo falou do intestino como sendo o nosso segundo cérebro. Isto é real? Como é que a neurogastroenterologia explica isto? Bem, para responder a essa questão e poder falar sobre o sistema microbioma intestino-cérebro, tenho que revelar alguns factos e números surpreendentes. O intestino tem uma área de superfície aplanada que ronda os 32 metros quadrados. Lembrar que a pele tem apenas 2 metros. O intestino é também o epicentro do sistema imunitário e de toda a imunidade, concentra 70% da imunidade do corpo. E é também um reservatório de 95% de serotonina, que é a hormona que controla os movimentos intestinais, mas ao mesmo tempo também é a hormona da felicidade e da fome. É o maior órgão endócrino e igualmente o maior órgão e mais diferenciado órgão dos sentidos. E na sua parede fina, que mede apenas 2 a 4 milímetros, tem impregnado um sofisticado sistema nervoso que se chama entérico, composto por 200 a 600 milhões de neurónios e outras tantas células de suporte, configurando um tamanho comparável à medula espinhal. Por outro lado, o intestino é habitado por um órgão de tecido microbiano, do tamanho de uma manga, que tem tido muitos nomes ao longo do tempo. Já se chamou virtual, já se chamou escondido e esquecido, agora órgão vital. Este órgão chama-se microbioma intestinal e habita sobretudo no interior do intestino grosso, que é um ambiente escurecido e praticamente sem oxigênio, mas que os micróbios se habituaram a viver ao longo de milhões de anos da sua diferenciação. Este microbioma é formado por uma enorme comunidade de micro-organismos com mais de 100 bilhões de seres, de vários tipos, e só em bactérias cerca de 39 bilhões, um número ligeiramente superior aos 30 bilhões das células do nosso corpo. Além disso, o microbioma pesa qualquer coisa como 200 a 500 miligramas. Ainda mais surpreendente, apenas 1% dos nossos genes são estritamente humanos, tendo em conta que 99% são microbianos, ou seja, uma diferença entre 23 mil genes que são herdados dos nossos pais e 3 a 10 milhões de genes que se encontram no microbioma humano. Tudo o que acontece no interior do intestino e na sua parede é constantemente relatado ao cérebro, através dos 2 nervos, os chamados nervos vagos, que também, através de milhões de células, de moléculas, aliás, diferentes, que são 40% das substâncias que circulam no nosso sangue e que só o microbioma sabe fabricar e enviar para todas as partes do corpo, caso seja devidamente alimentado e respeitado. São dados mesmo surpreendentes. Mas então qual é o papel da neurogastroenterologia na saúde e no bem-estar geral dos doentes? Bem, quando falamos do sistema digestivo, pensamos de imediato no seu papel mecânico e químico, envolvidos nos processos da digestão e da absorção dos nutrientes. No entanto, sabemos que a conexão cérebro-intestino também influencia as emoções e o bem-estar. O que a ciência tem vindo a mostrar nos últimos anos é a participação central deste eixo na regulação de tantas outras funções vitais, como são as funções mentais, por exemplo, dos sentimentos às capacidades cognitivas, seja para manter a saúde ou mesmo para desencadear a doença, como é o caso da obesidade, como é o caso da diabetes e da depressão. Por isso mesmo, já é uma realidade que esta ciência, que esteve até agora centrada na gastroenterologia, rapidamente se vai alargar a outras especialidades, inevitavelmente. O caso da psiquiatria, da neurologia e de tantas outras. Estou mesmo convencido que estaremos dentro de pouco tempo a confirmar a sua importância em todos os sistemas biológicos do nosso corpo. Dr. Eduardo, e quais são os doentes que devem recorrer às consultas de neurogastroenterologia?
Bem, não resta dúvida que sobre a elevada prevalência de pacientes que têm queixas do tipo da neurogastroenterologia, tanto quanto 40% da população sofrerá de um ou mais sintomas digestivos ao longo da sua vida. No entanto, se considerarmos a intensidade dos sintomas e a capacidade dos pacientes de controlar as queixas, apenas uma pequena percentagem irá necessitar dos cuidados tão diferenciados da neurogastroenterologia. Nestas situações de disfunção da interação intestino-cérebro, deve pesar a experiência que o paciente tem sobre os seus sintomas, como lida com eles e as implicações que têm no seu bem-estar e na qualidade de vida pessoal e social. Até porque são sintomas prolongados no tempo e repetitivos, o que pode tornar-se um pesadelo para as pessoas. Refiro-me a sintomas como a azia, como a indigestão, a distensão e dores abdominais, alterações intestinais e defecatórias e uma das mais frequentes e difíceis de controlar, o síndrome de intestino irritável. Para terminar, quero lembrar uma das frases mais badaladas da medicina e preferidas há mais de 2000 anos, que é: todas as doenças começam no intestino. Uma grande novidade, de facto, só que agora estamos verdadeiramente a perceber porquê. Espero que este vídeo tenha sido um pouco esclarecedor. Obrigada, Dr. Eduardo, pela sua partilha e até uma próxima.